Olá, eu sou Maria Cristina Duque, sou médica dermatologista e dentro do curso de tratamento e diagnóstico da leishmaniose tegmentária americana, eu vou falar para vocês da técnica do tratamento intralesional com antimoniato de meglumina para leishmaniose cutânea. Então, vou compartilhar aqui. No Brasil, o Glucantime, que é o antimoniato de meglumina, ele é uma medicação de escolha para o tratamento da forma cutânea da leishmaniose tegmentária americana. Ele é usado na dose de 10 a 20 miligramas do antimônio pentavalente por quilo dia durante 20 dias. Uma ampola de 5 ml do Glucantime contém 1,5 grama de antimoniato de meglumina. E isso corresponde a 405 miligramas do antimônio pentavalente, ou seja, cada ml tem 81 miligramas do antimônio pentavalente. O cálculo deve ser feito em antimônio pentavalente. A dose máxima diária a ser utilizada do Glucantime é limitada a 3 ampolas. Atualmente, o tratamento intralesional é aceito, pois o antimoniato de meglumina, antimoniato de meglumina sistêmico não garante a prevenção da leishmaniose cutânea, mucosa, que no nosso meio acontece em menos de 5% dos casos. No Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz do Rio, o tratamento intralesional já é utilizado há mais de 35 anos com sucesso. Aqui nós vemos os manuais que orientam os tratamentos da leishmaniose, das leishmanioses. Então, nós temos o manual da Organização Mundial de Saúde, que já em 2010 faz referência à toxicidade do antimoniato de meglumina, das medicações sistêmicas para se tratar a leishmaniose, e reconhece que ela não é, a leishmaniose cutânea não é uma doença fatal, então que há que se buscar tratamentos locais menos tóxicos para tratá-la. O manual de 2013 da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela faz referências a essa preocupação da Organização Mundial de Saúde, que seja incentivado, que ensaios clínicos sejam realizados de acordo com a realidade de cada país, com os tratamentos que são utilizados em cada local. E ele coloca o antimoniato de meglumina intralesional, ele faz essa citação, mas reconhece que tem uma qualidade de evidência baixa e uma força de recomendação débil, por isso há que se fazer mais publicação de trabalhos com esse método. O Manual do Ministério da Saúde, de 2017, ele inclui o tratamento intralesional como uma opção terapêutica e foi feito com a participação da equipe da Fiocruz do Rio de Janeiro. O manual da Organização Pan-Americana de Saúde, tanto o de 2013 como o que saiu em 2019, ele faz referência a se usar o tratamento intralesional, mas com recomendações diferentes do manual do Ministério da Saúde e do que é feito na Fiocruz do Rio. Ele coloca o tratamento intralesional que seja restrito a centros de referência em lesões únicas, com diâmetro até 3 centímetros, contraindica lesões, a localização periarticular ou cabeça, recomenda que seja via intradérmica, com volume máximo de 5 ml, e que esse tratamento seja feito com 1 a 5 infiltrações a cada 3 a 7 dias. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, quando estava elaborando esse manual que saiu em 2017 para o tratamento da leishmaniose tegmentária americana, solicitou à equipe da Fiocruz do Rio a descrição detalhada dessa técnica do intralesional, com antimoniato de meglumina. E aí, a equipe se deu conta que, embora utilizado há mais de 30 anos, essa técnica não tinha sido descrita e publicada com detalhes. Essa falta de evidências científicas motivou a publicação de um artigo com a padronização da técnica. Inclusive, na época, eu estava fazendo um mestrado com esse tema do tratamento intralesional e foi um dos produtos do meu mestrado. Ao final, a técnica que consta no Manual de Leishmaniose Tegmentária Americana é desenvolvida no INE, com pequenas adaptações àquelas recomendações da OPAS.
Então, aqui é um print da publicação, que foi feito na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em 2016, com a padronização do tratamento com antimoniato de meglumina intralesional para leishmaniose cutânea. De novo, a capinha do Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegmentar, e que, só destacando que eles colocam que a técnica é de acordo com a experiência da Fiocruz do Rio. Então, aqui são fotos do tratamento intralesional, constantes no manual. Então, essa técnica que consta no Manual de Leishmaniose Tegmentar Americana, esse manual de 2017, é a mesma desenvolvida no INE, só que eles mantiveram algumas restrições de acordo com aquelas restrições da OPAS. Eles recomendam só para lesões únicas, com diâmetro até 3 centímetros, e contraindica que seja utilizado em lesões periarticulares na cabeça. Então, as indicações do tratamento intralesional. Pacientes com idade acima dos 50 anos, cardiopatas, nefropatas, hepatopatas, mulheres amamentando, lesão cutânea única, com diâmetro menos de 3 centímetros, e localizações que não sejam em cabeça e áreas periarticulares. Vocês vão ver que no INE é feito em lesões grandes, em lesões periarticulares, e no meu trabalho também eu utilizei nessas áreas. Lógico que com todo cuidado, respeitando a anatomia da área, mas pode ser feito também. Contraindicações do tratamento intralesional. Gestantes, pacientes com hipersensibilidade aos componentes da medicação, pacientes que tenham apresentado reação cutânea local ou generalizada ao antimoniato de meglumina utilizado previamente. Então, pacientes que já tenham apresentado alguma farmacodermia, algum prurido, por causa do antimoniato de meglumina, você deve avaliar bem o risco-benefício, porque ele pode fazer uma reação cutânea bem intensa se você aplicar no local. Obviamente, as lesões que tenham comprometimento de mucosa, daí a importância de se ter um otorrino para avaliar, você não deve fazer o intralesional, e pacientes imunossuprimidos. Então, uma vez diagnosticado que é mesmo uma leishmaniose, que você opte por tratar com intralesional, você deve fazer exames de sangue, porque ele não é destituído de efeitos adversos, então você tem que monitorar esse paciente, fazer um hemograma, fazer bioquímica, fazer provas de função hepática, provas de função pancreática também, glicose, ureia, creatinina. Você deve, nas mulheres em idade reprodutiva, solicitar o beta-HCG antes de iniciar o tratamento. E se o quadro tiver uma apresentação clínica ou uma evolução muito atípica, você deve fazer a sorologia para HIV. O eletrocardiograma é fundamental porque o antimoniato de meglumina pode alterar o QT e gerar arritmias. É importante definir que você vai fazer o intralesional, que tenha os cuidados da pré-consulta de enfermagem. A cada vez que o paciente for, você deve pedir para solicitar que seja retirado as crostas da ferida, porque você vai avaliar como está aquele leito e vai avaliar também como está sendo a resposta ao tratamento de acordo com a diminuição da úlcera, do tamanho da úlcera. Então, retirar as crostas com auxílio de compressa de gaze, embebida em solução salina, clorexidine, ou água oxigenada, ou até mesmo uma gase vaselinada. Você deve medir a lesão, já que esse vai ser o controle da melhora. O controle de cura é dado pela diminuição do tamanho da lesão, então medir o maior e o menor diâmetro. Você deve fotografar para que vá acompanhando essa lesão. E, de preferência, você fazer uma identificação. Eu colocava mesmo uma etiqueta com esparadrapo, com as iniciais do paciente e a data que foi feito o tratamento. Você deve salvar essas fotos em um mesmo arquivo para que haja comparações futuras. Aqui é só para mostrar que as instalações são... eu trabalhava numa unidade básica de saúde, então é uma sala comum, com maca, não requer nada mais elaborado para que você faça o tratamento intralesional.
Então, é uma sala adequada, com maca, mesa de apoio, via, luz adequada, natural ao foco, a caixa de descarte para material pérfuro cortante, lixo, bandeja, de preferência forrada com campo estéreo para que você apoie as gases, seringas, agulhas, álcool 70 ou clorexidine para antisepsia, e a lidocaína, 1 ou 2% sem vasoconstritor, caso você opte por fazer anestesia. As ampolas do antimoniato de meglumina, que aí a quantidade vai depender do tamanho e da localização da lesão. Não existe uma fórmula para você calcular quanto você vai aplicar. Então, é de acordo com, e depois eu vou demonstrar direitinho, o parâmetro é que a lesão esteja elevada e entumecida. Então, lesões localizadas em áreas com bastante tecido adiposo, você vai precisar de um volume maior. Lesões, por exemplo, região pré-tibial, fronte, você já vai precisar de um volume menor. Seringa de 3 ou 5 ml com agulha de insulina, caso você vá fazer anestesia. Então, sempre anestesiar, fazer pequenos botões com pequeno volume e com agulha fina. A seringa de 3, 5 ou 10 ml com conexão de rosca e agulha mais grossa para você injetar o antimoniato de meglumina. Então, a agulha pode ser 30 ou 25 por 0,8 ou 0,7. Gases em compressas para procedimento ou estéreo e pinça para você prender a gase para fazer a asepsia. Campo cirúrgico para pequenas cirurgias, se for possível. Luva, máscara, avental, óculos de proteção e gorro, isso são fundamentais, porque às vezes a lesão é muito friável e o glucantímio, quando você está aplicando, ele extravasa da lesão e pode vir misturado a sangue, as secreções, até atingir seu rosto. Aqui o exemplo de uma lesão antes e depois da aplicação. Então, você deve ter solução fisiológica ou água oxigenada 10 volumes para limpar ao redor da lesão, por esse sangue que fica. O álcool 70 para fazer antisepsia, para o preparo para o curativo, atadura de gás e esparadrapo. Então, é importante fazer um curativo depois, porque às vezes fica sangrando um tempinho, né? E a lesão, ela deve ficar elevada, então esse é o endpoint que você deve buscar. A lesão elevada e entumecida com a aplicação do antimoniato de meglumina. Então, a técnica que está descrita tanto no manual quanto naquela publicação é a que vou descrever abaixo. Fazer antisepsia, anestesia local com lidocaína 1 ou 2% injetável. Essa anestesia é opcional. Tem serviços que não utilizam, no Fiocruz mesmo eles não utilizam, uma vez que o que dói, eles colocam a picada. Então, você, já que vai levar a picada, já leva a picada com medicamento. Mas isso depende muito da sensibilidade do paciente. Agulha relativamente comprida e calibrosa, 30 por 0,8, por exemplo. Seringa com conexão de rosca, isso é muito importante, porque se for sem aquela seringa lisa, pode haver um extravasamento, dependendo da resistência do tecido. Se tiver com um processo inflamatório, o tecido é resistente à entrada do antimoniato de meglumina. Você insere a agulha meio a 1 centímetro do bordo da lesão, em direção ao tecido celular subcutâneo. Então, é uma injeção subcutânea e não intradérmica. Aspirar antes para evitar injeção intravascular. Não que tenha problema, já que o antimoniato de meglumina pode ser injetado por via intravascular. Mas você não quer isso, o objetivo é que ele seja uma injeção subcutânea. Infiltrar a base da lesão até que ela fique entumecida e elevada. Geralmente se consegue isso com 5 a 20 ml. É recomendado usar luvas, óculos, máscara e avental, que eu já expliquei por quê. Então, aqui é um quadrinho só com a visualização das agulhas mais utilizadas. Então, essa agulha verde, a cinza, que o calibre tem ela de 25, 30 ou 40 por 0,8. Então, esse 25, 30 ou 40 é o tamanho da agulha. E esse 0,8, 0,7 é o diâmetro, é a grossura dela. Então, para você injetar o antimoniato de meglumina, você pode fazer
com a agulha verde, a cinza, a 30 ou 25 por 0,8, ou 30 ou 25 por 0,7. Áreas mais delicadas, você pode usar essa 20 por 0,55, que ela é mais fininha. E a 13 por 0,45 ou a 13 por 3 é usada para fazer anestesia. Aqui são fotos mostrando a aplicação, né, primeiro da anestesia, com a agulha 13 por 0,45. O volume de anestésico deve ser pequeno, você fazer só um botãozinho onde vai enfiar a agulha mesmo, para que você não sature o tecido com anestésico. Aqui, a demonstração da aplicação foi feita com a agulha roxinha, que era uma lesão no couro cabeludo. E aqui tem um detalhe, é importante você pinçar a lesão, primeiro porque você diminui a sensação de dor, e também para afastar de estruturas mais profundas de vasos, nervos, que estejam na profundidade do tecido. Mas quando você faz essa pinça, você não deve fazer e injetar na direção do seu dedo. Você faz a pinça e injeta paralelo ao seu dedo, tá? E aqui você, quando está injetando, você testa se o tecido está ficando entumecido. Você aperta o tecido. Aqui está a forma correta. Você pinça a lesão, eleva, traciona o tecido. Aqui a agulha verdinha, e 30 por 0,8 ou 25 por 0,8, você pinça a lesão para afastar de estruturas profundas e direciona a agulha entre seus dedos. Geralmente você pode fazer retroinjeção, pode fazer leque, ou pode dividir a lesão em 4 pontos e injetar a partir de 4 pontos, isso depende do tamanho da lesão. Uma lesão pequena, talvez de um ponto só, com uma picada só, você já consegue injetar o volume suficiente. A importância da limpeza na lesão e ao redor antes da infiltração para que você evite infecções. Às vezes o paciente chega com a lesão secretante, com restos de descamação, então é importante limpar para você evitar que tenha infecção secundária. Isso aqui é pré-tratamento e aqui você observa a pele e a lesão bem limpinhas, retiradas as crostas, e aí você faz a injeção no subcutâneo. São exemplos, né? Uma lesão no cotovelo, uma lesão no dorso. Então, você termina a quantidade de líquido do medicamento a ser injetado até que a lesão fique elevada e entumecida. Então, qual é a frequência que a gente utiliza e quantas infiltrações? Isso até hoje não é um assunto fechado. Cada serviço, cada pessoa, cada profissional faz de uma forma. Então, a gente não tem ainda uma padronização. Tem as experiências de quem já faz. Aplicar no dia 1 e repetir no dia 15 e 30, caso a lesão não esteja totalmente epitelizada. Geralmente, a gente consegue essa epitelização com 1 a 3 infiltrações. Caso a lesão não esteja totalmente epitelizada no dia 30, você faz a terceira infiltração. E aí você vai avaliando o paciente a cada 15 a 30 dias, sem o tratamento. Você não reinicia o tratamento caso a lesão esteja progredindo para a epitelização total. Por isso que é importante você medir, você tirar a crosta, para você ver se aquela área ulcerada está tendo redução a cada vez que o paciente retorna. Então, essa resposta terapêutica imediata seria a epitelização. Você vai reiniciar o tratamento com o mesmo esquema, mais 1 a 3 infiltrações, caso você observe, após 2 consultas consecutivas, a ausência de melhora, sem reduzir a área ulcerada, ou piora se aquela área ulcerada aumentou, ou surgimento de novas lesões. Aí você vai reiniciar. As lesões epitelizadas recentemente, elas podem estar recobertas por crostas, então você remove para verificar essa epitelização. A descamação, a infiltração e o eritema vão desaparecendo progressivamente. Após o início do tratamento, o tempo para cicatrização total, a superfície lisa, sem eritema e sem infiltração, pode variar de 30 dias a mais de 1 ano.
Então, é importante isso. O primeiro ponto é a epitelização. Então, essa epitelização você consegue dentro de um período de até 30, até depois da primeira aplicação, até 90 dias após a última aplicação. E essa cicatrização, você ter a lesão totalmente lisa, sem infiltração nem eritema, pode ser mais de um ano. Não confundir infiltração com cicatriz hipertrófica. Tem pacientes que têm tendência queloide, então fica o tecido com uma cicatriz um pouco elevada. A resposta terapêutica tardia é essa cicatrização total, é isso que você busca. É uma boa resposta terapêutica, essa progressão contínua. Não significa que ele tenha que estar cicatrizado com 30, 60 ou 90 dias, mas que você observe aquela evolução. A cada dia que ele volta, a cada mês, a lesão está menor e está desaparecendo as crostas, está nesse processo de cura total. Então, sempre lembrando de remover as crostas e os tempos para que esses eventos aconteçam. A área ulcerada vai epitelizar em torno de 15 a 120 dias após a primeira infiltração do antimoniato de meglumina intralesional. As crostas, até um mês após essa epitelização. A descamação desaparece em até 3 meses após a epitelização. A infiltração de 6 a 9 meses após estar epitelizada. E o eritema de 9 a 12 meses após a epitelização. Então, aqui é só um exemplo com fotos dessa evolução. A úlcera, depois ela vai epitelizar, ainda com formação de crostas. Depois, essas crostas param de ser formadas, ainda fica uma descamação. Ainda você vai observar que ainda tem uma infiltração no eritema, até que chegue ao ponto só de uma cicatriz lisa, que às vezes fica hipocrômica no centro, com os bordos hipercrômicos. Caso você observe, em qualquer momento, ausência de melhora, que não esteja havendo essa progressão contínua para a cicatrização total, ou uma piora, ressurgimento de algum elemento que já tenha regredido, por exemplo, uma lesão que só tinha eritema, de repente ela começa a apresentar crostas, isso é uma piora, sinal voltou a ter um elemento que já tinha desaparecido. Ou se houver surgimento de lesões satélites, surgimento de novas lesões, ou surgimento de lesões mucosas. Aí o que você faz? Você reinicia o tratamento com mais 1 a 3 aplicações do intralesional, isso quando não há lesão mucosa. Ou no caso de mucosa, ou você optar por outro tratamento sistêmico, você pode fazer o antimoniato de meglumina sistêmico ou medicamento de segunda linha. O fato de fazer intralesional não significa que vai haver resistência ao sistêmico. Depois, em outra oportunidade, mais à frente no curso, vou mostrar para vocês o paciente que tratou com intralesional, não teve boa resposta e teve boa resposta com o antimoniato de meglumina sistêmico. Efeitos adversos ao tratamento com antimoniato de meglumina intralesional. Os efeitos adversos, eles são mais raros do que se você estivesse fazendo sistêmico, mas podem acontecer. Mas, geralmente, eles são de pouca intensidade, são reversíveis e não necessita de você suspender o tratamento intralesional. Os mais comuns são eczema, eritema, dor local. Essa dor você tem que diferenciar daquela dor durante a injeção. É uma dor que fica algumas horas, ou mesmo um dia após a aplicação. Infecção, você deve diferenciar de processo inflamatório após a infiltração, que às vezes no que você infiltra, o tecido fica saturado, fica com um eritema ali ao redor, isso não significa que esteja com infecção, então é importante fazer essa diferença. Tem pacientes que referem cefaleia, alterações laboratoriais, aumento de TGO, TGP, neutropenia, e eletrocardiográficas, alargamento do QT corrigido. Então, mesmo sendo intralesional, mesmo sendo uma injeção subcutânea, pode ter efeitos adversos. Então, é importante a monitorização do paciente. Essa monitorização, você deve sempre avaliar as condições basais do paciente, anamnese, exame físico, para que você compare se isso é um efeito adverso ou devido a alguma condição pré-existente do paciente. Você deve fazer exames laboratoriais antes e durante o tratamento.
Monitorar os efeitos adversos clínicos, se possível, laboratoriais e eletrocardiográficos a cada 15 dias durante o tratamento com intralesional e 30 dias após o término. Essa gravidade dos efeitos adversos, ela é classificada de acordo com a tabela DAIDS 2017, ela é adaptada. Isso, no meu trabalho de mestrado e na Fiocruz, eles usam como referência essa tabela. Isso é uma vista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigada, e caso vocês tenham algumas dúvidas, está o e-mail para vocês entrarem em contato.